Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor. É um prazer imenso voltar à sua casa nesta ocasião com mais um direto ao assunto. O Senhor possa realmente tornar proveitosa esta nossa união e que nós possamos, através destes momentos na presença do Senhor, aprendermos da sua palavra. Daqui a pouquinho nós voltaremos para falar sobre o seguinte tema: o que nós podemos aprender com a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu volto com você daqui a pouco. Não sai daí. Eu abro a minha Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 6. Eu gostaria de ler com você os versículos de 1 a 15. Diz assim a Palavra do Senhor: Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para alimentar esta multidão? Mas dizia isto para o experimentar, porque Jesus bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastarão para que cada um deles coma apenas um pedaço. E um dos seus discípulos, André, irmão de Pedro, lhe disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar-se os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os 2 peixes. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-lhe, pois, encheram 12 algofas de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente um profeta que havia de vir. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, retirou-se ele só para o monte a orar. Meus amados, nesta ocasião, nós queremos trazer para a nossa meditação esse texto que é conhecido como o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Há quem diga que, juntamente com a ressurreição de Cristo, este é o maior milagre que Jesus já realizou. E a evidência teológica para este fundamento, para esta afirmação, é que este milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, juntamente com o milagre da ressurreição de Jesus, é o único milagre que ele é narrado nos 4 evangelhos. E nós podemos assim ver que, apesar dele estar nos 4 evangelhos, João ele é mais detalhista. João diz o que as pessoas estavam sofrendo. João fala do tipo de pão que estava sendo multiplicado ali. João relata que é pão de cevada. Na verdade, o pão de cevada era um pão inferior, comido apenas pelos pobres, pelos pescadores. Então João é detalhista, mas este milagre ele está narrado tanto no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Marcos, como no Evangelho de Lucas, como no próprio Evangelho de João. E o que nós podemos aprender com este milagre? Quais as lições práticas que este milagre pode trazer para a nossa vida? Eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 5 e 6, que são fundamentais nesse texto. Aqui em João capítulo 6, no versículo 5 e 6, está escrito assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Nesses 2 versículos, nós vamos encontrar uma pergunta, nós vamos encontrar uma resposta e nós vamos encontrar um motivo. Então a pergunta é: onde compraremos pão?
Então esta pergunta, ela traz para nós, claro e evidentemente, que Deus se preocupa conosco, o Senhor se preocupa com você, o Senhor se preocupa com as suas necessidades. Muitas vezes somos tentados a pensar que Deus não liga para nós, que Ele está muitas vezes sem ver as coisas que acontecem ao nosso redor, que Deus não está preocupado com as nossas necessidades, mas nós vemos claramente que Jesus percebeu que aquela multidão estava com fome, aquela multidão estava padecendo e que aquela multidão não poderia se ausentar dali sem que esta necessidade fosse suprida. Da mesma forma que Jesus se preocupou com aquela multidão, Ele se preocupa comigo e Ele se preocupa com você. Então a pergunta é, o que faremos para alimentar esta multidão? Onde compraremos pão? Então nós temos um motivo nesta pergunta. Por que é que Jesus fez esta pergunta? Então a Bíblia relata aqui claramente, o próprio texto diz que Jesus queria experimentar Filipe. Jesus estava provando Filipe. Muitas vezes as dificuldades estão na minha vida e na sua vida porque Jesus está nos experimentando. Jesus está nos provando. Meu querido, minha querida, nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus vai chegar no céu sem ter história para contar. Então, na verdade, nós precisamos cingir os lombos. É como diziam os mais antigos, nós precisamos endurecer o couro. Não podemos ter couro de gazela. É preciso que o couro seja de crocodilo, couro de jacaré, couro duro. Nós não podemos ser uma tabiquinha de murta, uma tabiquinha de pampola. É preciso ser uma tabica de araçá. Quem é do mato sabe o que significa isso. É aquela tabica que enverga, mas não quebra. Então a pergunta, na verdade, expressa a preocupação de Deus com a nossa necessidade. O motivo da pergunta traz um teste do Senhor, uma prova do Senhor para os seus discípulos. E há uma segurança nesse relato. O próprio texto diz que Jesus sabia o que ia fazer. Então, meu querido, Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus está no controle de tudo. Deus tem tudo sob controle. Nada surpreende ao nosso Deus. Então não se desespere com as dificuldades que você está enfrentando. Não se desespere com os problemas que estão batendo na sua porta. Saiba que o Senhor está no controle. E no momento certo, no momento ideal, o Senhor vai providenciar o livramento, o escape, para que você saia dessa situação. Mas existem outras lições práticas nesse texto. Nós vemos o desespero de Filipe. Quando Jesus acaba de perguntar o que faremos para alimentar tão grande multidão, Filipe estava tão desesperado diante daquele problema que, sem fazer nenhuma avaliação, sem fazer nenhum esforço, ele foi logo se entregando. E ele de imediato disse: Senhor, não há o que fazer. Não temos dinheiro suficiente. E ainda que tivéssemos dinheiro, não há onde comprar tanto pão. Muitas vezes o medo da dificuldade, muitas vezes o medo do problema, do enfrentamento, nos faz jogar a toalha antes de tentarmos qualquer reação. Eu não sei se você já passou, está passando por uma situação como esta. Então, não jogue a toalha ainda, experimente um pouco, avalie o problema, veja a dimensão dele. Se você observar direitinho, você vai ver que o inimigo tem um ponto fraco. E é deste ponto fraco que Deus vai levar você a se fortalecer. Mas, enquanto Filipe era um discípulo do desespero, da agonia, da aflição, da toalha jogada, a gente encontra André. Um discípulo também amedrontado, um discípulo também que reconhecia a sua pequenez diante da grandeza do problema, mas um discípulo que não se deixou paralisar pelo medo. A Bíblia diz que enquanto Filipe jogou a toalha e disse que não tinha nada para fazer, André saiu no meio da multidão, deu uma busca, deu uma volta e daqui a pouco ele volta correndo para Jesus, arrastando um garoto que estava no meio da multidão e disse: Senhor, eu encontrei um rapaz que tem 5 pãezinhos e alguns peixinhos. O que é isso para tantos? É verdade. André reconheceu que era pequeno. André reconheceu que aquilo que ele encontrou não era grande coisa, mas ele estava na frente de Filipe. Ele não se deixou paralisar pelo medo. Ele não se deixou paralisar pelo problema. Ele fez a sua parte. Ele foi no meio da multidão. Ele procurou solucionar o problema.
e ele trouxe para Jesus algo que Jesus com certeza poderia utilizar. Olhe direitinho ao seu redor. Você que está enfrentando problema, você que está enfrentando dificuldade, talvez um problema financeiro, talvez um problema conjugal, talvez um problema familiar, talvez um problema existencial. Dê uma volta no meio da multidão, saia no meio da dificuldade, faça como André. Procure alguma coisa que Jesus possa usar para tirá-lo deste buraco obscuro. Então, você aprende aí a diferença entre Filipe e entre André. Mas uma coisa interessante que nós vemos neste milagre, que também nos chama a atenção. As pessoas estavam procurando Jesus apenas pelo que ele pode fazer por elas. Jesus estava sendo procurado apenas como alguém que poderia prover pão, poderia prover peixe. Alguém que estava ali para suprir necessidades humanas imanentes. E na verdade Jesus não quer ser visto desta forma. Jesus pode multiplicar pão? Pode, e multiplicou. Jesus pode multiplicar peixe? Pode, e multiplicou. Jesus pode curar a enfermidade? Com certeza pode. Jesus pode transformar água em vinho? Também pode. Mas na verdade esta não é a prerrogativa básica do reino de Deus e este não foi o propósito fundamental pelo qual Jesus Cristo veio a este mundo. E é por esta razão, por estar sendo procurado pelas razões erradas, pelas razões equivocadas, que Jesus não se deixou consagrar rei por aquele povo. Lá no versículo 15, encerrando a nossa mensagem nesta ocasião, a Bíblia diz que a multidão, quando viu o milagre, logo correu para buscar Jesus e fazê-lo rei. E a Bíblia diz que naquele momento o Senhor fugiu. Jesus nunca fugiu da cruz, mas sempre fugiu da glória, sempre fugiu da bajulação. Então, aprenda com Jesus nesta ocasião, que na verdade, apesar de Deus poder e querer suprir necessidades humanas, temporais, transitórias, na verdade, o fundamento do Evangelho é preparar a mim e a você para uma necessidade eterna. Eu e você iremos morrer um dia e a nossa eternidade vai ser vivida ou no céu ou no inferno. Infelizmente, aquela multidão não é diferente da multidão que lota os nossos santuários nos dias de hoje. Tanta gente lotando os nossos santuários, sentando nas nossas cadeiras e bancos, mas lamentavelmente, como aquela multidão, atrás do peixe, atrás do pão, atrás do vinho, atrás da cura, atrás da prosperidade. E na verdade Jesus não quer ser rei de gente que não sabe para que ele veio. Então que o Senhor nesta ocasião possa te abençoar, que o Senhor nesta ocasião possa abrir o teu entendimento e que você possa aprender com o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que o Senhor está no controle de tudo, que Ele está provando a sua fé, que no momento oportuno Ele vai prover a sua necessidade, mas Ele não quer que você procure a Ele pelo que Ele tem para te dar, mas na verdade pelo que Ele é. Então adore a Deus, sirva a Deus, não pela sua bênção, mas pelo seu caráter, na esperança que esta palavra não vai ficar perdida, ecoando pelo espaço, mas vai encontrar guarida no seu coração. É que nós somos gratos a Deus por mais esta oportunidade. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre você, estenda sobre você as suas mãos, tenha misericórdia de você e te dê a paz em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você em mais um Direto ao Assunto. Nunca se esqueça, esse programa tem um objetivo fundamental, em meio a tantas heresias que estão aí infestando as nossas mídias, de esclarecer a sua mente, de despertar em você a necessidade de buscar a Deus por aquilo que realmente Ele é. Então, que o Senhor possa realmente elucidar a sua mente, leia a palavra de Deus, ore, levante um altar aí na sua casa para que você não seja presa fácil desses lobos devoradores que estão por aí com pele de ovelha. Este é o objetivo do Direto ao Assunto e eu espero ter cumprido ele mais uma vez. Fique com Deus e até a próxima semana em nome de Jesus.